O segredo chocante de Jó. O que Deus realmente disse no redemoinho agora. Era uma noite escura, com nuvens pesadas cobrindo a lua, quando as vozes sussurrantes começaram a ecoar pelo deserto. Um vento frio, quase sobrenatural, soprava do nada, trazendo consigo um arrepio que percorria a espinha de quem ousasse escutar os murmúrios. Dizem que quem escuta reclamações vindas do além não volta a ser o mesmo, e o que aconteceu a Jó naquela tempestade mortal seria uma prova disso. Ele, um homem de fé inabalável, se viu frente a frente com um redemoinho avassalador. A cena se desenrolava como um filme de terror, com relâmpagos iluminando o céu e trovões ecoando como gritos de dor. Sem mais aviso, a presença de Deus se fez sentir. A voz, grave como o tambor de uma revolução, ressoou: "Quem é você, Jó, para questionar o que eu faço?" As palavras cortavam a noite como facas, e Jó, com o coração na garganta e as mãos tremendo, passou a sentir o peso de cada sílaba como se fossem pedras. Ele não podia acreditar que suas perguntas, suas queixas de dor e angústia, estavam sendo confrontadas com tal onipotência, mas o que tudo isso realmente significava? O povo ao redor estava em silêncio, olhos arregalados, com a respiração suspensa em um misto de medo e curiosidade. As velhas histórias contadas sobre Jó estavam tomando um novo rumo, e a tensão podia ser cortada com uma faca. O que Deus diria depois disso? A expectativa era palpável, cada segunda contada parecia a eternidade. E no fundo, uma pergunta ainda pairava no ar: por que a dor e o sofrimento? O que poderia justificar um teste tão intenso? Rei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um aviso importante. Muitas pessoas têm relatado que o YouTube as desinscreveu sem aviso. Então, dá uma checada no botão vermelho aí embaixo para se certificar que você ainda está inscrito no canal. Eu não quero que você perca nada do conteúdo exclusivo que vem por aí. E enquanto isso, clica no botão de like, e isso realmente me ajuda com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Eu amo conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos nos conectar. E assim, com o coração pulsando, Jó se viu diante do enigma. O que mais restaria a ser revelado? O redemoinho parecia uma metáfora da própria vida, cheia de incertezas e mistérios. Mentes questionadoras molharam-se entre murmúrios e especulações. O que viria a seguir? Teria Jó respostas ou apenas mais perguntas em um mar de ambiguidades? O suspense estava no ar. E o que não se sabia ainda, alimentava a curiosidade de todos que acompanhavam silenciosamente. A tempestade rugia como um animal ensandecido, e o céu parecia se despedaçar em 1000 pedaços. O estrondar do trovão, cada vez mais próximo, fez o coração de Jó acelerar. Ele tinha a sensação de que não estava sozinho, como se uma presença invisível estivesse à sua volta, observando e esperando. O redemoinho girava como uma serpente, e as vozes do passado, de seus amigos, familiares e até de seus inimigos, sobrepunham-se à voz de Deus, criando uma sinfonia de desespero e dúvida. Por que você me abandonou? A pergunta brotou como um lamento de sua alma, um grito abafado por esse medo palpável. O foco da luz do relâmpago iluminou seu rosto, revelando lágrimas que escorriam por suas bochechas suadas. Como ele poderia lutar contra a potência divina que agora o confrontava? O vento uivou ainda mais forte, como se respondesse à sua pergunta, e a voz cada vez mais imponente se fez ouvir novamente, rebentando com a calma que lhe restava. Você não entende, Jó. Seus olhos são turvos pela dor. Eu criei o universo nas palmas das minhas mãos, e mesmo assim, você se atreve a duvidar da minha sabedoria. O povo frenético ao redor se agachava, buscando abrigo, mas a verdade que de ele se impunha, e ninguém ousava desviar o olhar. Eram testemunhas de algo que transcendia a imaginação. Havia uma força que parecia unir todas as experiências de Jó, suas perdas, suas dúvidas, sua fé. Era um chamado para a transformação, mas a que custo? Então, com o coração comprimido e uma misto de fúria e impotência, Jó olhou para o céu revolto e gritou: se você está aqui, então me mostre. Me dê um sinal. Que sentido faz tudo isso se você não se revela? As palavras se dissiparam no ar, como uma petição, uma oração gritada em desespero. E,
Como se sua fragilidade tivesse sido captada, uma luz intensa surgiu do redemoinho, um brilho ofuscante que deixou todos atordoados. Os olhos de Jó arderam com a intensidade do fenômeno, forçando-o a se curvar. A multidão, agora como estátuas, observava com fascínio e horror, a adrenalina correndo em suas veias. O que aconteceria quando essa luz tocasse Jó? Ele se tornaria um profeta ou, pelo contrário, um pária? O que se seguia poderia mudar não apenas a vida de Jó, mas a própria compreensão de como o mundo era regido por Deus e pelo sofrimento. Mas naquele instante, enquanto o brilho se intensificava e pedaços do passado de Jó saltavam à frente de seus olhos, o silêncio ensurdecedor da expectativa cortou o ar novamente. Uma nova voz emergiu naquele redemoinho, mais suave, mais profunda. Você sabe a verdade, Jó. É hora de você enfrentá-la. Com um frio na barriga, Jó percebe que esta revelação não seria só sobre o que aconteceu com ele, mas sobre um segredo que poderia abalar suas crenças mais fundamentais. O mundo ao seu redor parecia ocultar mais do que mostrava. E a pergunta que pairava no ar agora era: que verdade ele estava prestes a descobrir? A luz brilhante começava a se dissipar, mas sua marca já estava estampada na mente de todos. O futuro de Jó, e de muitos, dependia do que seus lábios ousariam pronunciar a seguir. A luz se dissipou como uma neblina ao amanhecer, revelando um cenário que agora parecia ter sido despojado de sua essência. Jó piscou os olhos, tentando se acostumar com a escuridão que havia tomado conta do lugar. Então, qual é a verdade, Senhor? As palavras saíram em um sussurro, carregadas de ansiedade e ainda ecoando com as vozes do passado. As pessoas que o cercavam pareciam estar em transe, contrastando com a desolação ao seu redor, como se tivessem sido expulsas do fluxo do tempo. Você sempre soube, Jó, a voz ecoou suavemente, reverberando nos recantos de sua mente. O que você não quis encarar, mesmo quando o mundo desabava ao seu redor, era que o sofrimento não se limita às suas experiências, ele faz parte de um plano maior. Um calafrio subiu pela espinha de Jó. Cada palavra era como uma punhalada, revelando feridas que ele tentará curar e esconder. Ele sentiu o peso do segredo se aproximar, quase palpável. O que realmente significava essa dor que ele carregava? A dor não é apenas um fardo a ser suportado, mas uma lente através da qual você vê e compreende o mundo, continuou a voz, envolvendo-o com uma aura de compreensão. Você nunca foi abandonado, esse sofrimento é o que une você a todos os seres. Seu passado não foi em vão. Ele é a chave que pode abrir portas para outros. O medo e a raiva que pulsavam em seu peito começavam a se transformar em algo diferente. Curiosidade. Jó sentiu a necessidade de conhecer mais. E que portas são essas? O que eu faço com isso? Como posso, de alguma forma, usar essa dor para ajudar? Você será um farol, mas precisa estar disposto a ceder às sombras primeiro. Deixe que o seu sofrimento alimente a empatia. Permita que suas perdas revelem não apenas a sua história, mas a de muitos outros, aqueles que você conhece e até mesmo aqueles que ainda não encontrou. As palavras eram um convite, mas também um desafio. Ele olhou ao seu redor. A multidão agora exibia rostos diferentes, cada um refletindo suas próprias batalhas, suas dores e esperanças. A tempestade, embora amainada, ainda ressoava ao fundo, e o ar estava impregnado com a eletricidade de algo inescapável. Eu não sei se sou forte o suficiente para isso, Jó respondeu, o tom de sua voz agora mais frágil. O que se eu falhar? E se isso me destruir ainda mais? Somente aqueles que enfrentam seus demônios conseguem encontrar a verdadeira liberdade. Não se trata de evitar a dor, mas de transformá-la, a voz emanou com firmeza, desafiando cada insegurança de Jó. A escolha é sua, Jó. O que você decidir poderá caminhar como verdade sobre você ou afundar ainda mais no desespero. Ele sentiu a pressão do momento. Tudo parecia sumir, e a tempestade não estava apenas fora, mas dentro dele, como um turbilhão de emoções que esperavam ser liberadas. A multidão continuava em silêncio, com a respiração suspensa, como se todos estivessem prontos para se unir a ele nessa jornada ou aguardando um colapso. Este é o seu momento, Jó! Gritaram algumas vozes entre a multidão, quebrando o silêncio. Nós acreditamos em você!
Inesperadamente, a luz voltou, mas dessa vez, não como um brilho ofuscante, e sim como um calor acolhedor, como um abraço reconfortante. Jó fechou os olhos e respirou profundamente, permitindo que a esperança se mesclasse à dor. O que viria a seguir? A decisão estava diante dele. E se a revelação o transformasse em algo que nunca imaginou ser? O futuro parecia tão incerto quanto a tempestade que ainda se movia no horizonte, mas havia alguma coisa nova despertando dentro dele. E se eu falhar? Ele murmurou novamente, sentindo a voz da multidão como um eco carinhoso. E se você encontrar a verdadeira razão para lutar? Respondeu a voz suave, agora mais intensa que nunca, enquanto a tempestade começava a se dissipar. Mas o que a verdade realmente implicava para Jó? Ele estava pronto para se confrontar com seu próprio destino e abrir esse caminho? A luz ao redor de Jó pulsava em uma frequência que parecia estar em sintonia com seu coração acelerado. Ele respirava com dificuldade, cada inalação preenchida com expectativa e dúvida, como se a atmosfera estivesse carregada de eletricidade. O calor do momento envolvia-o, mas a indecisão o mantinha à margem. Você sente isso? Perguntou uma voz familiar ao seu lado. Era Maria, que antes era apenas uma voz da multidão, mas agora sua presença ressoava com calor e força. Essa energia, é você se conectando com o que vem a seguir. Jó virou o rosto para ela, os olhos buscando entendimento. O que eu faço com isso? Como posso ser esse farol se eu mesmo estou perdido? O olhar de Maria era firme, como se pudesse enxergar através das angústias que ele carregava. Você já passou por tanta coisa, Jó. Olhe para as pessoas aqui. Cada uma tem uma história. Juntas, elas precisam de alguém que as entenda de verdade. Esse alguém pode ser você. As palavras dela soaram como uma chamada para a ação. A multidão começava a se mover lentamente, como se a própria terra estivesse tremendo sob seus pés. O vento soprou mais forte, trazendo consigo sussurros, ecos de dores e esperanças, cada um fustigando Jó, exigindo uma resposta. Você não pode deixar o medo determinar o seu caminho, disse uma voz do fundo, um homem alto com uma cicatriz ao longo do rosto. Todos nós já sentimos essa dor que a goira carrega, mas a verdadeira luta é entender o que fazer com ela. A vida é feita de escolhas, e essa é a hora de você decidir o que será. O coração de Jó pulsava mais forte, a tempestade que ainda existia dentro dele começava a encontrar um foco. Ele olhou ao redor, reconhecendo os rostos familiarizados e aqueles apenas um eco distante na memória. As dores, as perdas, precisavam ser transformadas em algo maior. Uma onda de empatia crescia dentro dele, cada onda trazendo à tona as lembranças de pessoas que precisavam de alívio. E se eu não souber lidar com isso? A voz tremia, quase quebrando diante da pressão imposta. E se eu não conseguir ser o que esperam? Nós não precisamos que você seja perfeito, respondeu Maria, segurando sua mão. Precisamos que você seja verdadeiro. A vulnerabilidade é onde a luz realmente brilha. A tempestade ao longe começava a se dissipar completamente. Agora, um céu ensolarado começava a emergir. Jó sentiu uma ousadia surgir dentro de si, como se uma corrente elétrica percorresse suas veias, fazendo-o sentir-se vivo. Ele poderia ser um farol. Ele tinha o poder de enfrentar suas sombras. A voz que antes o desqualificava agora ia ganhando um tom diferente, de resiliência e força. Ok, eu vou me arriscar, disse Jó, sentindo uma onda de determinação se estabelecer. Eu vou encarar isso. Eu vou ajudar. Mas como? Assim que as palavras saíram de sua boca, a multidão explodiu em aplausos, cada aplauso como um impulso que o levava à frente. Mas antes que pudesse processar a transformação completa que ocorria em seu interior, um estrondo distante fez o chão tremer novamente. O céu claro foi rapidamente coberto por nuvens escuras, mas não eram as nuvens de antes. Eram novas, carregadas de uma energia divina, como se algo gigantesco estivesse prestes a acontecer. As vozes que antes ecoavam de encorajamento agora estavam mudando, transformando-se em gritos de alerta. Jó, olhe! Alguém gritou. A multidão virou-se de para o horizonte, mas Jó não precisava olhar. Ele já sentia que um novo conflito se aproximava.
O que estava prestes a irromper poderia tanto ser a resposta que ele procurava quanto uma nova aprovação. Ele se virou, o peito apertando com a expectativa de algo grandioso e aterrador. O que estava prestes a acontecer que testaria não só sua nova determinação, mas todos aqueles ao seu redor? A dúvida começou a cogitar de novo, mas agora, uma determinação feroz ocupava seu coração. O que vem a seguir pode ser nosso maior desafio, gritou um deles. Preparados? Ele sorriu, aceitando. O verdadeiro teste ainda estava por vir. O futuro ainda era incerto, mas ele sabia que não tinha mais que enfrentar a tempestade sozinho. No entanto, a pergunta ainda pesava no ar. Quais seriam as sombras que ele teria que enfrentar desta vez? Os gritos da multidão reverberavam na mente de Jó como um eco ininterrupto, cada som se misturando à sua própria ansiedade. A tempestade que agora se formava no horizonte parecia prometer mais que meras nuvens escuras. Era como se um animal feroz estivesse prestes a romper as amarras da calmaria. Com um movimento firme, ele reuniu as mãos em punho e, enquanto o céu escurecia, sentiu uma repentina onda de inspiração. Será que o que estava por vir era um teste divino? Ou seria algo mais? A certeza do seu papel como farol acendia uma chama dentro dele, mas a dúvida ainda sussurrava ameaças. Maria, ao seu lado, franziu a testa, olhando com preocupação. Podemos mudar isso, Jó. O que vier, estaremos juntos. Lembre-se do que você é capaz. O ar tornou-se tenso, e de repente, tudo mudou. Um clarão ofuscante cortou o céu, e uma voz estrondosa, carregada de autoridade e ao mesmo tempo de compaixão, ecoou: Jó. O que você teme? Dará a luz que você pode oferecer. A multidão, agora em estado de êxtase e medo, começou a se mover, cada pessoa em busca de um abrigo emocional, um aconchego nas entrelinhas daquelas palavras. Jó olhou para o céu, tentando entender o que estava acontecendo. A presença que ele sentia era palpável. Era como se Deus estivesse diante dele, testando sua determinação e fé. Sou apenas um homem comum, Jó gritou para as nuvens. Como posso levar a luz em meio a tanta dor e tempestade? Sua voz tremia, não só pelo medo, mas pela vulnerabilidade exposta. Não é a dor que define quem você é, a voz continuou, agora mais suave, mas tão percutante quanto um trovão. É o que você faz com essa dor. O que você carrega pode se tornar seu maior aprendizado. Jó sentiu o peso das palavras, como se cada sílaba fosse um tijolo pesado empilhado em seu peito. Ele sempre se viu como uma vítima, lutando contra suas fraquezas. Mas e se sua vulnerabilidade pudesse se transformar em força? Seria isso que a instância divina pedia? Você não está sozinho, Jó. Maria gritou, sua voz desesperada, quase perdendo-se no céu que agora parecia inquieto. O verdadeiro teste estava ali, diante dele. Os sentimentos que ele tinha sufocado, as dores que o acompanhavam, tudo começava a emergir, como uma tempestade por baixo da superfície calma de um lago. Enquanto as nuvens rugiam, um brilho intenso começou a emanar de Jó. Era como se a própria luz que ele tanto desejava ser começasse a brotar de dentro dele. Pessoas em volta começaram a se agachar, protegendo-se do brilho que estava crescendo daquele jeito quase sobrenatural. E foi então que uma lembrança o atingiu como um jato de luz, as promessas feitas a si mesmo, as esperanças de um dia fazer a diferença. Ele sentiu o pulso daquela energia correr por suas veias. Ele não poderia mais ignorar seu chamado. Antes que pudesse pensar, empunhou os braços, tentando se conectar com todos ao seu redor. Se formos unidos, podemos resistir a essa tempestade. Vamos transformar nossa dor em esperança. Os olhares se encontraram, a esperança a revigorar aqueles rostos cansados. Mas a nuvem negra deslizou sobre a multidão, cortando o ar como um presságio ominoso. Algo estava prestes a acontecer, algo que poderia mudar tudo ou levá-los à ruína. Nesse momento de transformação e descoberta, quando a vegetação da resiliência germinava dentro dele, a céu estourou novamente, e entre os relâmpagos, uma figura emerge da névoa. Uma escuridão que parecia conhecida. Você não pode escapar do seu passado, Jó. A figura gritou, sua voz cortante, como um lembrete de um pesadelo mal resolvido.
O que Jó não sabia é que estava prestes a enfrentar as sombras mais profundas de sua existência. O que aquela figura significava e o que mais havia a ser desvendado? Era um alerta, uma conspiração ou uma oportunidade de redenção? A verdade começava a se desvelar, e naquele instante de descoberta, o futuro se tornava ainda mais incerto. As sombras estavam prontas para uma batalha, e a única saída para Jó era enfrentá-las de uma vez por todas. Qual seria o próximo ato na trama de sua vida cheia de reviravoltas? O que estava por vir iria moldar o seu destino? As nuvens carregadas começavam a se agitar e relampejar, como se o céu estivesse em um frenesi, refletindo as emoções dentro de Jó. A figura envolta em sombras ficou mais definida, como uma estátua de dor e angústia. Ele a reconheceu. Era Carlos, seu antigo amigo, que ele acreditava ter perdido em um acidente trágico, anos atrás. Mas como era possível? O desespero e a confusão tomaram conta de Jó. Carlos. É você? A pergunta escapuliu, quase um sussurro, fugindo da garganta de Jó, enquanto cada palavra se tornava um desafio à sua sanidade. O que Carlos fazia ali? O que tinha acontecido realmente naquela noite fatídica? Eu sempre estive aqui, Jó. Sombra na sua memória, como a dor que você tenta esquecer. Carlos se aproximou, a escuridão dançando ao seu redor. Você nunca me deixou ir, esqueceu nossas promessas, mas a culpa ainda arde dentro de você. Você fugiu da verdade, e agora ela voltou para te encontrar. A multidão estava em choque, incapaz de mover-se, presa entre a imagem de Jó se iluminando como um farol de esperança e a terrível presença que se insinuava de seu passado. Maria hesitou entre apoiar Jó e fugir daquela cena aterradora. Carlos, eu fiz o que pude, Jó disse, sua voz embargada. O que você quer de mim? O que mais eu posso fazer? Você sabe o que é necessário para se libertar. A verdade que você teme encarar ainda está enterrada nas sombras da sua consciência. Você não pode continuar a escapar. A cada palavra de Carlos, a tempestade lá fora intensificava-se, como se cada emoção perdida de Jó estivesse sendo exposta ao céu. Eu não sou mais aquele garoto fraco. Eu mudei. Jó gritou, mas a sombra de Carlos continuava a avançar, a presença dele cortando o ar, espinhosa e pesada. Só quero ajudar as pessoas. O vento uivava ao redor deles, as folhas das árvores rodopiavam como dançarinas aflitas, e a tempestade parecia um eco de seus conflitos internos. O que se escondia por trás daquela lembrança distorcida? Todos se agacharam, mas a luz que emana de Jó era uma combinação de força e vulnerabilidade, como uma lanterna em meio à escuridão. Ajude a você mesmo primeiro! Carlos exclamou, e, a cada palavra, a luz de Jó pulsava mais forte. Olhe para dentro, há uma dor que não se apagou. Enfrente seus medos, e você encontrará a libertação. A tensão pairava no ar, como um fio prestes a ser cortado. O peso sobre os ombros de Jó era angustiante. Ele daria um passo à frente, ou se esconderia na segurança de suas inseguranças. Maria tinha os olhos fixos nele, como se buscasse a resposta para uma dúvida que poderia mudar tudo. Juntos podemos enfrentar! Ela gritou, buscando trazer a coragem de volta aos olhos de Jó. Não importa o que você tenha passado. Tua força pode transformar esta tempestade. É isso que você deseja, Carlos? Tornar a dor um peso insuportável? Jó desafiou, encarando a figura que mesmo na escuridão, mantinha aquela aura familiar. Era um embate não só entre amigos, mas dentro de seu próprio ser. Carlos sorriu, mas o sorriso não era de alegria. Não sou seu inimigo, Jó. Sou o reflexo do que você precisa enfrentar. A resposta para suas perguntas encontrará sentido na dor que você evita. Um relâmpago iluminou o céu, e Jó sentiu que a batalha não era apenas externa. Ele estava em um embate consigo mesmo. As vozes da multidão se tornaram um murmúrio distante. Tudo o que importava era aquela escolha monumental. O que Jó escolheria fazer? Encarar a verdade e a culpa que o perseguia ou se render à sombra de seu passado? O que Carlos revelaria se ele aceitasse a escuridão dentro de si? A tempestade era muito mais do que clima, era o prenúncio de uma mudança radical. Com os olhos fixos em Carlos,
a intensidade da cena aumentou. O coração de Jó pulsava desesperadamente. Estou pronto para enfrentar. Mostre-me o caminho. Mas o que ele não sabia é que, ao declarar sua disposição, ele abriria portas que talvez estivessem melhor trancadas. Prepare-se, Jó. O caminho da verdade é repleto de surpresas, e o que você descobrirá pode mudar tudo o que acredita saber. A tormenta rugia cada vez mais forte, como se a resposta ao futuro estivesse prestes a se revelar. Que segredo aterrorizante esperava por Jó nas sombras de seu passado? Jó sentiu o impacto das palavras de Carlos, como um raio cortando o céu. Um medo primal se acendeu dentro dele, enquanto a tempestade se intensificava. As gotas de chuva, grossas e pesadas, começaram a cair, esborrifando o chão e misturando-se ao pânico que tomou conta do ar. Ele estava prestes a desvendar algo que poderia desmoronar tudo o que conhecia. Carlos, o que você quer dizer com isso? O que há por trás da sua sombra? A voz de Jó tremia, não apenas por causa do medo, mas também por uma expectativa desesperada. O desejo de se libertar era real, mas a dor que o acompanhava dava voltas em sua mente, como serpente se enrolando. Lembre-se da noite em que tudo mudou. Quando você decidiu correr em vez de ficar. A verdade que você esqueceu está escondida nas memórias que você deixou para trás, Carlos respondeu, a voz ressoando como um trovão. A multidão recuou, algumas pessoas cobriram os rostos com as mãos, outras trocaram olhares de desespero. O embate entre os dois parecia maior que a natureza ao redor. Jó piscou, tentando afastar as imagens que começaram a emergir em sua mente. A noite do acidente. Ele se lembrava do barulho do carro, das sirenes, principalmente, do silêncio que tomou conta do ambiente logo em seguida. Não, está tudo tão distante. Eu não posso voltar a isso! Gritou. Sua garganta estava seca, como se as palavras fossem ácido. Não estamos aqui para lutar, Jó. Estamos aqui para nos libertar. Carlos estendeu a mão, mas não tocou. O gesto era mais simbólico do que físico. Enfrentar a verdade não significa que você está sozinho. É hora de olhar para o que você deixou na escuridão. A chuva começou a formar poças, refletindo a luz intermitente dos relâmpagos. Cada clarão era como um flash de memória, trazendo de volta momentos que Jó tentará esquecer. As risadas, os planos, a promessa de que sempre estariam juntos, tudo se misturava ao terror do acidente. Você não pode fugir disso, Jó. É parte de você. Como poderemos seguir em frente, se você não se confrontar com isso agora? Carlos insistiu, cada palavra desenhando um caminho na mente confusa de Jó. Maria, que testemunhava a transformação, avançou. Jó, nós estamos aqui. Somos sua família. Você não precisa enfrentar isso sozinho. Enquanto falava, suas mãos tatearam em busca de um apoio, e ela se esforçou para encontrar nos olhos de Jó a coragem que ele não enxerga. Mas a escuridão se adensava. Carlos, com um olhar intenso, puxou Jó para perto. Você precisa tomar a decisão certa. O que você fez naquela noite e a maneira como lidou com isso moldaram quem você é hoje. O peso da culpa não é um fardo, mas uma ponte para a verdade. O coração de Jó bateu mais forte ao perceber a crueza do que estava sendo pedido a ele. E se a verdade for pior do que eu imagino? E se eu não conseguir me perdoar? Nesse momento, a tempestade parecia responder às suas inquietações, as trovoadas rugindo como se fossem ecos da sua dúvida. O que está escondido, Jó, pode ser liberador, Carlos insistiu. É hora de você reivindicar sua voz. Os olhos de Jó estavam fixos na figura de Carlos, e uma nova determinação começou a brotar em seu peito. Ele precisava descobrir a verdade, não apenas para liberar a dor, mas para se libertar. Um passo à frente, confiando na luz que Maria tentava acender dentro dele. Então me mostre. Se há algo que eu precise confrontar, que venha. A raiva e o medo se misturaram em sua declaração, permeando a tempestade com uma energia palpável. Carlos sorriu, não mais um sorriso de tristeza, mas de compreensão profunda. A verdade estará à sua frente. A escuridão não é o fim.
É a porta que você precisa abrir. E antes que Jó pudesse protestar, uma rajada de vento soprou, empurrando-o para a borda do precipício de suas memórias, onde segredos estavam escondidos, prontos para serem revelados. No céu, relâmpagos se uniram, formando um caminho tortuoso. Espere! Gritou Maria, mas era tarde demais. No instante seguinte, Jó mergulhou na tempestade de suas lembranças, e a única coisa que restava era a incerteza do que ele descobriria. E no fundo de sua alma, a pergunta ecoava cada vez mais forte: eu estarei pronto para enfrentar a verdade? As memórias começaram a se agitar como folhas ao vento, o passado desdobrando-se diante de Jó em flashes de imagens vibrantes e dolorosas. Ele não estava mais naquele lugar, mas em um labirinto formado por seus medos e arrependimentos. O cheiro do sangue misturava-se ao odor da chuva, e ele ouviu risadas que logo se transformaram em gritos. Pare! Por favor, eu não quero. A voz de Jó se perdeu no rugido da tempestade, enquanto ele se via parado à beira do precipício emocional. As sombras dançavam ao seu redor, formando rostos familiares que ele não queria ver. Como um eco distante, a frase de Carlos ressoou em sua mente: a verdade que você esqueceu está escondida nas memórias que você deixou para trás. Ele viu a noite do acidente pela primeira vez em sua vida, não como uma lembrança nebulosa, mas em detalhes vívidos. O carro, a velocidade, a curva traiçoeira. E ali, uma figura. Uma silhueta sob a luz de um farol, a expressão congelada em terror. Não! Jó sussurrou, claudicando sob o peso da culpa. O que ele realmente havia feito? Ele se afastou, não aguentando mais olhar. Mas a tempestade não permitia que ele fugisse. Um relâmpago iluminou o céu, e a imagem do acidente tornou-se ainda mais nítida. Ele sentiu um nó na garganta, a consciência pulsando como um tambor. Havia algo que ele precisava lembrar, algo que precisava ser revelado antes que a tempestade se acalmasse. Jó! O que você está vendo? A voz de Carlos cortou a névoa densa. O tom de preocupação era palpável, e sua mão, agora estendida novamente, parecia brilhar como um farol. Enfrente isso. Está tudo bem se você estiver com medo. Medo? Jó riu, uma risada seca e amarga. Medo seria um alívio. É culpa, é pavor. Ele se lembrou da conversa com Maria antes da noite fatídica. Eles haviam feito planos. Sonhavam juntos sobre um futuro tão brilhante. E depois? Depois tudo se despedaçou em um instante. A luz se apagou e a vida se dividiu em um antes e um depois, onde ele havia se transformado no homem que mais temia ser. É hora de você se libertar, Jó. Deixe a verdade vir à tona, insistiu Carlos, sua voz agora um fio de esperança no caos. Com um esforço, Jó forçou-se a olhar para a tempestade dentro dele. As memórias eram como as sombras dos relâmpagos cortantes, rápidas e intensas. Ele viu o momento. O grito. O impacto. E a verdade. Não posso, não posso. Eu não posso voltar. Jó esperneou, mas algo em seu interior gritou para que ele parasse. Aquilo já tinha começado. A porta que Carlos falará estava entreaberta. A tempestade começou a amainar. As gotas caíam mais lentamente, como se o universo estivesse em suspensão, esperando que ele tomasse a decisão. E então, a voz de Maria ecoou novamente em sua mente: você não precisa enfrentar isso sozinho. Ele fechou os olhos e respirou fundo, permitindo que a dor e a culpa o envolvessem. Com cada respiração, ele se sentia mais próximo da verdade enterrada. Ele precisaria se soltar, mesmo que isso significasse reencontrar o que mais temia. Eu estarei pronto, murmurou para si mesmo, a determinação crescendo como um fogo que não se apaga. Se é a verdade que eu preciso, então que venha. Por toda a escuridão. A tempestade pela primeira vez estava começando a clarear. A luz surgiu entre as nuvens, e com um último relâmpago, Jó viu o que realmente aconteceu naquela noite, o que ele havia feito. Mas a imagem era mais complexa do que uma simples culpa. E uma nova pergunta surgiu em sua mente, mais tempestuosa que as anteriores: mas e se a verdade não for o que eu esperava? E se houver mais do que eu sei?
As nuvens carregadas começaram a se dissipar, deixando um rastro de incerteza, enquanto novos ecos de memórias se aproximavam, prometendo revelações ainda mais profundas. O que mais aguardava Jó nessa jornada de autoconhecimento? O céu agora estava claro, um azul profundo que prometia renovação. No entanto, dentro de Jó, a tempestade ainda rugia. Ele sentia uma pressão crescente no peito, um pedido silencioso para que ele enfrentasse o que estava por vir. As memórias dançavam diante dele, como sombras fugidias só aguardando a oportunidade para se materializar em verdade. Você está pronto, Jó? A pergunta de Carlos soou como um eco longínquo. A imagem do amigo se tornava indistinta, envolta em um névoa de incerteza. O coração de Jó batia descompassado, como um tambor ensurdecedor. Em um lampejo, ele viu o rosto de Maria novamente. Aquela noite. A risada dela ressoava em seus ouvidos como uma melodia que se transformou em desespero. O sorriso que deveria ser de felicidade agora o observava como uma acusação. Ele se lembrou da maneira como os olhos dela brilhavam, cheios de amor e sonhos. Mas onde estavam aqueles sonhos agora? Eu não posso perder Maria de novo, murmurou, a voz falhando. Aquela última frase que ele pronunciara na noite fatídica ecoou em sua mente. Era um apelo. E aquilo levava a perceber que mais do que um acidente, ele havia cometido um erro. Um erro que custou vidas. E entre essas vidas, a vida de Maria estava enterrada sob a sua culpa. Uma voz, vinda do fundo do seu ser, sussurrou, olhe para o que você não quer ver. Jó hesitou, mas a urgência pulsava como um ponto de calor em sua mente. Ele se lembrou de um padre que havia conhecido. Em uma conversa casual, o homem tinha falado sobre redemoinhos e como eles eram uma metáfora para as tempestades internas que todos nós enfrentamos. Deus nos testa, Jó, ele dissera. E quando o redemoinho chega, é porque algo precisa ser revelado. Aquilo bateu fundo, como um eco que encontra seu lugar no centro da alma. Em meio à confusão, Jó se agarrou a essa ideia. O redemoinho não era apenas dor, era também a promessa de descoberta. Com um esforço titânico, ele decidiu mergulhar na memória que o assombrava, na verdade que tanto temia. Então, o cenário mudou novamente. Não era mais a noite fatídica. Era um lugar que ele não esperava ver, uma sala de espera fria em um hospital, onde a luz era fraca e a dor pulsava como um aviso. Você ainda está aqui? Perguntou uma voz familiar. Carlos estava ao seu lado, a preocupação estampada em seu rosto. Eu não posso fazer isso sozinho. A sinceridade na voz de Jó foi um pedido de ajuda. Você nunca esteve sozinho. Cada escolha, cada momento, cada pessoa que você ama, eles estão com você. A perseverança de Carlos era como um bálsamo. Rolando em sua cabeça, uma imagem começava a se formar lentamente, e Jó sentiu como se estivesse sendo empurrado para frente, como um barco a ser guiado pelas correntezas de um rio turbulento. Ele então viu Maria novamente, mas desta vez, em uma nova luz. Ela estava sentada na cama de hospital, um olhar de paz em seu rosto. Jó, você precisa me ouvir, disse ela, suas palavras carregadas de um peso misto de amor e determinação. A verdade não é só sobre você. É sobre todos nós. Um frio percorreu a espinha de Jó. Ele estava prestes a descobrir algo que poderia alterar tudo. Sua mente girava, questionando se ele realmente estava preparado para o que vinha pela frente. O que mais a verdade cobria? O que poderia ser revelado? A tempestade em seu coração se acalmava, mas novos ventos sopravam em sua direção, trazendo consigo ecos de vozes do passado. Uma verdade que poderia preencher as lacunas ou, talvez, causar ainda mais dor. Antes que pudesse fazer mais perguntas, uma sombra passou à sua frente, uma figura indistinta que despertou uma onda de reconhecimento e terror. O que ele temia estava prestes a se materializar. Ele sentia o frio do suor escorrendo por sua testa enquanto a figura se tornava mais clara. Jó! A voz soou como um grito ensurdecedor. A verdade está aqui, e você não pode fugir desta vez. Tudo ao seu redor parecia desmoronar enquanto a sombra se aproximava. O que seria revelado? O que estava escondido no redemoinho? A tempestade dentro de Jó,
agora silenciada, se tornavam um eco distante. Ele se viu cercado por um mundo que não conhecia, um espaço onde as memórias e verdades se entrelaçavam, criando um cenário nebuloso e doloroso. A figura que se desenhava era viva, e a intensidade do seu olhar apresentava uma revelação próxima. "Quem é você?" ele perguntou, sua voz ecoando como um sussurro na sala de hospital. "Sou a sua culpa não resolvida, o eco da decisão que tomou naquela noite fatídica." A figura avançou, e Jó reconheceu o rosto que o assombrava. Era ele mesmo, seu eu confuso, perdido, que tentava fugir da responsabilidade e da dor. "Você nunca se perdoou, Jó. Essa luta interna é o que gera as tempestades que você teme enfrentar." Jó sentiu o peso das palavras como se fossem pedras caindo sobre seu peito. "Mas e se a verdade destruir o que eu ainda tenho?" Ele lutava contra o pânico que crescia. A sombra ao seu redor não era uma maldição, mas um aviso. Enfrentá-la é sua única saída. O que você tem a perder não se compara ao que pode ganhar: a liberdade de viver sem correntes. Cada pessoa aqui, incluindo Maria, está disposta a caminhar ao seu lado. Eles precisam de você. Mas você precisa primeiro encontrar a verdade dentro de si mesmo. Enquanto a dúvida enfraquecia, Jó olhou ao seu redor. As memórias de Maria, das risadas e dos planos que um dia fizeram juntos, começaram a se acumular, formando uma onda de esperança. Ele se lembrou de suas palavras, de como ela sempre acreditou projetar um futuro mais brilhante. "Maria, eu preciso enfrentá-lo. Eu não posso mais correr." A declaração saiu de sua boca com um ardor renovado, como se cada letra fosse um passo rumo à libertação. O espaço ao seu redor começou a brilhar à medida que ele se aproximava de seu próprio eu sombrio. A figura que estava diante dele hesitou, o semblante suavizando. "É isso, Jó. A coragem de confrontar o que você teme é a chave para tudo." E pela primeira vez, Jó sentiu uma onda de compreensão. Ele não estava lutando contra algo externo, mas contra o medo de encarar suas próprias falhas. "Então me mostre o que preciso ver." Ele gritou, enfrentando a figura que agora parecia mais um aliado do que um adversário. O ambiente virou um turbilhão de cores e sons, enquanto as memórias começaram a girar como um redemoinho. No próximo instante, ele reviveu aquela noite, a frieza do metal, o apelido de uma sirene distante, e a imagem de Maria tão próxima, tão vibrante. Ele sentiu o impacto, mas agora não era mais a dor que ecoava. Era a liberdade que vinha da aceitação. "Eu a perdi. Eu não sei se vou conseguir viver com isso." Sua voz tremia, mas cada palavra era uma libertação. Uma luz intensa começou a emanar do interior de Jó. "Você carregou esse peso por tempo demais. Amar também é deixar ir. Maria quer que você viva, e não que você morra com sua dor." A figura de seu eu se desvanecia, enquanto as cores da memória se tornavam mais brilhantes, como um céu limpo após a tormenta. "Maria!" Ele gritou, buscando a conexão com a figura que havia amado tanto. Quando ele a viu novamente, foi com novos olhos. A dor da perda agora se fundiu com a aceitação, e a determinação de viver sua verdade se tornou ainda mais intensa. O rosto de Maria estava tranquilo, e ela balançou a cabeça, como se dissesse que tudo ficaria bem. "Você é forte, Jó. Não precisa lutar sozinho. Deixe sua luz brilhar." Jó sentiu o amor que ele havia recebido, tudo o que não deveria ter deixado ir. Ele estendeu a mão, e ao fazer isso, sentiu a força de sua comunidade crescer ao seu redor. A tempestade exterior finalmente começou a se dissipar, revelando um céu azul. Naquele momento, ele se ergueu, o peito a arfar, olhando para a multidão. "Eu não sou mais uma vítima da minha dor. Estou pronto para ajudar, para compartilhar essa luz e essa jornada. Não precisamos enfrentar nossos medos sozinhos, juntos podemos transformá-los." Suas palavras dispararam pelos ares, e a energia da multidão se elevou, uma onda de aprovação e esperança. A química do medo se transformou em amor e unidade. Ele viu sorrisos se formarem, expressões de compreensão. Todos ali tinham suas próprias batalhas, estavam prontos para se unir, assim como ele. A tempestade que um dia o consumira agora parecia uma memória distante. Jovens e velhos, todos se aproximaram, sabendo que enfrentariam as sombras juntos.
Dos escuros redemoinhos, surgia uma nova força, um novo propósito. Ao voltar seus olhos para o horizonte, Jó sentiu uma conexão divina, reconhecendo a verdade que sempre esteve ali. A dor não desapareceria, mas agora era apenas uma parte da sua narrativa, não mais um fardo, mas uma ponte para a esperança. Ele estava pronto para enfrentar qualquer tempestade. E naquele momento, ao ver a luz do sol despontar no céu, ele decidiu ser o farol que sempre desejou. Agora, deixe-me fazer uma pergunta a você. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias que virão. Isso é muito importante para nós. Deixe um like agora mesmo que tenha gostado ou não, isso alimenta o algoritmo e nos ajuda a crescer. Não se esqueça de comentar sua reação e suas teorias sobre o que acabou de acontecer. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão incrível. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para se unir a nós.